gramático, mas de seu conhecimento profundo da arte do jiu-jitsu social. Defesa. Comecei este capítulo com um relato da prática relativamente inofensiva da trilha de risadas e passei para casos de assassinato e suicídio, todos explicados pelo princípio da aprovação social. Como achar que é possível nos defender contra uma arma de influência que permeia uma gama tão vasta de comportamentos? A dificuldade é aumentada pela percepção de que, na maior parte das vezes, não queremos nos proteger contra as informações que a aprovação social fornece. Os sinais que nos oferece sobre como devemos agir costumam ser válidos e valiosos. Com ela podemos enfrentar com confiança um sem número de decisões sem precisar investigar os prós e contras detalhados de cada uma. Nesse sentido, o princípio da aprovação social nos equipa com um tipo maravilhoso de piloto automático. No entanto, existem problemas ocasionais, mas reais, com os pilotos automáticos. Eles aparecem sempre que as informações de voo embutidas no mecanismo de controle estão erradas. Nesses casos, seremos desviados do rumo. Dependendo do tamanho do erro, as consequências poderão ser graves. Mas como o piloto automático fornecido pelo princípio da aprovação social costuma ser mais um aliado do que um inimigo, não podemos simplesmente desligá-lo. Enfrentamos assim o clássico problema: como fazer uso de um equipamento que ao mesmo tempo nos beneficia e coloca em risco? Felizmente, existe uma saída. Como as desvantagens do piloto automático surgem sobretudo quando dados incorretos foram inseridos no sistema de controle, nossa melhor defesa contra elas é reconhecer quando os dados estão errados. Se pudermos nos tornar sensíveis a situações em que o piloto automático da aprovação social está funcionando com informações inexatas, será possível desligar o mecanismo e assumir os controles quando preciso. Sabotagem. Existem dois tipos de situação em que dados incorretos levam o princípio da aprovação social a nos dar maus conselhos. O primeiro ocorre quando ela é falsificada de propósito. Invariavelmente, essas situações são forjadas por exploradores visando criar a impressão, a realidade pouco importa, de que uma multidão está se comportando da forma como eles querem que nos comportemos. O riso enlatado dos humorísticos da TV é uma variedade desse tipo de dado falsificado, mas existem muitos mais, e grande parte das falsificações é impressionantemente óbvia. Reações enlatadas não são exclusivas da mídia eletrônica, nem mesmo da era eletrônica. Na verdade, a exploração violenta do princípio da aprovação social pode remontar à época da Grande Ópera, uma das formas de arte mais veneráveis. Trata-se do fenômeno denominado claque, que teria sido criado em 1820 por dois frequentadores da Ópera de Paris, chamados Sauton e Porcher. Só que os homens eram mais do que apreciadores de ópera. Eram negociantes cujo produto era o aplauso. Organizando-se sob o título L'Assurance de Succès Dramatique, garantia de sucessos dramáticos, alugavam a si e a seus empregados, aos cantores e diretores de ópera que desejavam se certificar de uma reação positiva do público. Sauton e Porcher foram tão eficazes em estimular uma reação genuína do público com seus atos forjados que, em pouco tempo, as claques, geralmente consistindo em um líder, chefe de claque, e diversos claqueurs individuais, se tornaram uma tradição consagrada e persistente do mundo da ópera. Como observa o historiador da música Robert Sabin, em 1830 a claque era uma instituição estabelecida, arrecadando de dia, aplaudindo de noite, tudo de forma aberta e honesta. Mas é bem provável que nem Sauton nem seu aliado Porcher tivessem uma ideia da extensão com que seu sistema de aplausos pagos seria adotado e aplicado onde quer que a ópera fosse cantada. Com o crescimento e desenvolvimento das claques, seus praticantes ofereciam uma variedade de estilos e vantagens. Da mesma forma que os produtores de trilhas de risadas contratam indivíduos exímios na arte de gargalhar, as claques geraram seus próprios especialistas. A Pleuhuse, escolhida por sua habilidade em chorar na hora combinada. O Bisser, que pedia bis em tons arrebatadores. E numa afinidade direta com o realizador da trilha de risadas atual, o Rier, selecionado pela qualidade contagiosa de seu riso. Para nossos propósitos, porém, o paralelo mais instrutivo com as formas modernas de reação enlatada é o caráter ostensivo da farsa. Não havia necessidade especial de disfarçar ou variar a claque, que costumava se sentar nas mesmas poltronas, espetáculo após espetáculo, ano após ano, liderada por um chefe de claque que já estava há 2 décadas no cargo. Nem as transações monetárias eram escondidas do público. 100 anos após o surgimento das claques, um leitor do Musical Times de Londres podia examinar a tabela de preços divulgada pelos claqueurs italianos. Seja no mundo do Rigoletto ou das comédias da TV, o público tem sido manipulado com sucesso pelos exploradores da aprovação social, mesmo quando a prova é flagrantemente falsificada. O que Sauton e Porcher perceberam sobre a forma mecânica como seguimos o princípio da aprovação social é igualmente compreendido por uma variedade de aproveitadores da atualidade. Eles não veem necessidade de ocultar a natureza forjada da prova social fornecida. Basta reparar na qualidade amadora da trilha de risadas da TV. Parecem quase presunçosos no reconhecimento de nosso dilema. Devemos permitir que nos enganem ou abandonar os preciosos pilotos automáticos que nos tornam tão vulneráveis aos seus truques. Em sua certeza, porém, de que nos têm em seu poder, esses exploradores cometem um erro crucial. A negligência com que constroem provas sociais adulteradas nos fornece um meio de contra-atacar. Anexo 4.3. Tabela de preços de uma claque italiana num anúncio de jornal. Aplausos na entrada. Se cavalheiro, 25 liras. Aplausos na entrada. Se dama, 15 liras. Aplausos normais durante o espetáculo. Cada, 10 liras. Aplausos insistentes durante o espetáculo. Cada, 15 liras. Aplausos ainda mais insistentes. 17 liras. Interrupções com bene ou bravo, 5 liras. Um bis a qualquer custo, 50 liras. Entusiasmo exagerado. Preço especial a combinar. De aplausos normais a entusiasmo exagerado, os claqueurs ofereciam seus serviços de forma escancaradamente pública. Neste caso, no jornal lido por muitos dos membros do público que esperavam influenciar. Claque, zoom. Já que os pilotos automáticos podem ser ligados e desligados à vontade, confiaremos no rumo indicado pelo princípio da aprovação social até reconhecermos que dados inexatos estão sendo usados.
Aí deveremos assumir os controles, fazer a correção necessária por conta da informação errada e ligar o piloto automático. A transparência da aprovação social forjada que obtemos nos dias de hoje nos fornece exatamente a deixa de que precisamos para saber quando efetuar essa manobra simples. Sem nenhum outro custo, além de um pouco de vigilância para detectarmos a aprovação social falsificada, é possível nos protegermos muito bem. Vejamos um exemplo. Um pouco antes mencionei a proliferação das propagandas em que várias pessoas comuns falam empolgadas de um produto, muitas vezes sem saber que suas palavras estão sendo gravadas. Como seria previsível de acordo com o princípio da aprovação social, esses depoimentos de gente como a gente resultam em campanhas publicitárias eficazes. Elas incluem sempre um tipo de distorção relativamente sutil. Só ouvimos depoimentos daqueles que gostam do produto. Como resultado, obtemos um quadro distorcido da quantidade de apoio social ao produto. Há pouco tempo, porém, uma espécie mais grosseira e antiética de falsificação foi introduzida. Agora, os produtores de comerciais nem sequer se dão ao trabalho de obter depoimentos reais. Simplesmente contratam atores para desempenhar os papéis de pessoas comuns, dando seu depoimento espontâneo ao entrevistador. Fica claro que as situações são encenadas, os participantes são atores e o diálogo foi escrito antes. Sempre que deparo com uma tentativa de influência desse tipo, ela aciona em mim uma espécie de alarme com uma instrução clara. Atenção! Atenção! Aprovação social falsa nesta situação. Desligue temporariamente o piloto automático. Não é difícil alcançar isso. É preciso apenas tomar uma decisão consciente de estar alerta para provas sociais adulteradas. Podemos relaxar até que a fraude evidente dos exploradores seja detectada, quando deveremos reagir. E reagir de forma contundente. Estou falando sobre mais do que simplesmente ignorar a informação falsa, embora essa tática defensiva seja necessária. Sugiro um contra-ataque agressivo. Sempre que possível, devemos punir aqueles responsáveis por falsificar a aprovação social. Não podemos comprar nenhum produto que apareça em comerciais de entrevistas espontâneas forjadas. Além disso, os fabricantes deveriam receber uma carta explicando nossa reação e recomendando que deixem de usar a agência publicitária que produziu uma apresentação tão enganadora de seu produto. Claro que nem sempre queremos confiar nas ações dos outros para direcionar a nossa conduta, sobretudo numa situação suficientemente importante para justificar nossa investigação pessoal dos prós e contras ou em que sejamos especialistas. Mas é bom poder contar com o comportamento alheio como uma fonte de informações válidas numa ampla variedade de cenários. Se descobrirmos que não podemos confiar nessas informações porque foram adulteradas por alguém, deveremos estar prontos para contra-atacar. Em casos como esses, me sinto motivado por mais do que uma aversão por ser enganado. Fico furioso com a ideia de estar sendo encurralado de forma inaceitável por pessoas usando contra mim uma de minhas proteções contra a sobrecarga de decisões da vida moderna. E me sinto um justiceiro ao partir para o ataque. Fique ligado, pessoal. Os consumidores de Marte vêm aí. Dave Barry. Outro dia eu estava assistindo a TV quando, num comercial, o locutor, num tom de voz reservado para graves acontecimentos no Golfo Pérsico, anunciou: agora os consumidores podem fazer à atriz Angela Lansbury suas perguntas sobre o medicamento Bufferin. Como um ser humano normal, a reação natural a esse anúncio é perguntar: o que a Angela Lansbury tem a ver com o analgésico? Mas aquele comercial apresentava vários consumidores que haviam aparentemente sido parados ao acaso na rua, cada um deles com uma pergunta na ponta da língua para Angela Lansbury sobre o medicamento. Eles basicamente perguntavam o seguinte: Angela, Bufferin é um bom produto? Devo comprá-lo ou não? Aqueles consumidores pareciam muito sérios. Era como se, durante meses, tivessem circulado por aí, preocupados dizendo: tenho uma pergunta sobre Bufferin que adoraria fazer a Angela Lansbury. O que estamos vendo aqui é mais um exemplo de um problema cada vez mais grave que vem sendo varrido para baixo do tapete há muito tempo neste país. A invasão de consumidores de Marte. Eles parecem humanos, mas não agem como humanos e estão nos dominando. Anexo 4.4. Apenas um marciano comum na rua. Parece que não sou o único a perceber o número de depoimentos espontâneos claramente forjados hoje em dia. O humorista Dave Barry também notou sua preponderância e rotulou seus defensores de consumidores de Marte, um termo de que gosto e até comecei a usar. Ajuda a me lembrar de que, no tocante aos meus hábitos de consumo, eu deveria ignorar os gostos desses indivíduos que, afinal, vêm de um planeta diferente do meu. Erguendo o olhar. Além dos momentos em que a aprovação social é deliberadamente falsificada, existe outro momento em que esse princípio tende a nos levar na direção errada. Um erro inocente e natural produzirá uma aprovação social com efeito de bola de neve, impelindo-nos à decisão incorreta. O fenômeno da ignorância pluralista, quando ninguém, numa emergência, vê motivos de alarme, é um exemplo desse processo. Depoimento de leitor 4.3. De um executivo de marketing da América do Sul. Trabalho com marketing, e seu livro me ajudou a ver como certos tipos de técnicas funcionam. Ao ler o capítulo sobre a aprovação social, reconheci um exemplo interessante. Aqui no Equador, você pode contratar uma pessoa, ou grupos de pessoas, consistindo tradicionalmente em mulheres, para ir ao funeral de um membro da família ou de um amigo. A função desses indivíduos é chorar, enquanto o defunto está sendo enterrado, induzindo, é claro, outros a começarem a chorar também. Esse trabalho era bem popular há alguns anos atrás, e as pessoas conhecidas por atuarem nele recebiam o nome de lloronas, ou choronas. Nota do autor. Podemos ver como, em diferentes épocas e diferentes culturas, fez ser possível se beneficiar da aprovação social forjada, mesmo quando a prova foi abertamente forjada. Essa possibilidade avançou agora na era digital, por meio de vozes geradas por computador, empregadas por muitos comerciantes modernos. Um estudo mostrou que pessoas que ouviam 5 resenhas de livro positivas de clientes reais da Amazon se tornavam bem mais favoráveis à obra se as resenhas fossem faladas por 5 vozes sintetizadas diferentes do que se ouvissem aquelas 5 resenhas de uma voz só sintetizada. A melhor ilustração que conheço, porém, vem de Singapura, onde alguns anos atrás, sem nenhum motivo válido, os clientes de um banco local começaram a sacar seu dinheiro num frenesi. A corrida a esse banco respeitado permaneceu um mistério por um bom tempo, quando pesquisadores descobriram sua causa peculiar ao entrevistarem os correntistas. Uma greve de ônibus inesperada havia criado uma multidão anormal no ponto de ônibus em frente ao banco naquele dia.
Confundindo o ajuntamento com uma aglomeração de clientes querendo retirar seus fundos do banco em falência, as pessoas que passavam por ali ficaram em pânico e entraram na fila a fim de sacar seus depósitos, o que levou mais gente a fazer o mesmo. Logo após abrir as portas, o banco foi forçado a fechar para evitar um colapso total. Esse episódio fornece alguns insights sobre como reagimos à aprovação social. Primeiro, parecemos pressupor que, se várias pessoas estão se comportando da mesma forma, devem saber algo que ignoramos. Sobretudo, quando estamos inseguros, ficamos dispostos a depositar uma enorme confiança no conhecimento coletivo da multidão. Segundo, com frequência a multidão está equivocada porque seus membros não estão agindo com base em qualquer informação superior, mas reagindo também ao princípio da aprovação social. Existe uma lição aqui. Jamais se deve confiar plenamente no dispositivo de piloto automático com a aprovação social. Mesmo que nenhum sabotador tenha inserido informações erradas no mecanismo, o dispositivo pode às vezes falhar por si mesmo. Precisamos verificar a máquina de vez em quando, para nos certificarmos de que não está fora de sincronia com as outras fontes de dados naquela situação, os fatos objetivos, nossas experiências anteriores ou nossos julgamentos. Felizmente, essa precaução não requer muito esforço nem tempo excessivo. Basta uma rápida olhada à nossa volta. E esse pequeno cuidado vale a pena. As consequências da dependência cega da aprovação social podem ser assustadoras. Uma análise de pesquisadores de segurança da aviação chegou a uma explicação das decisões equivocadas de muitos pilotos que provocaram acidentes ao tentarem aterrissar aviões em condições meteorológicas perigosas. Os pilotos não haviam se concentrado suficientemente nos dados físicos crescentes que recomendavam cancelar a aterrissagem. Em vez disso, tinham confiado demais na aprovação social crescente a favor de uma tentativa de pousar, o fato de que uma série de aviões havia aterrissado com segurança anteriormente. Certamente, um aviador seguindo uma fila de outras aeronaves faria bem em olhar de vez em quando para o painel de instrumentos e para fora da janela. Da mesma forma, precisamos olhar para cima e ao redor periodicamente, sempre que estivermos presos aos indícios do grupo. Sem essa salvaguarda simples contra a aprovação social equivocada, nossos resultados poderão se assemelhar aos daqueles pilotos desastrados e do Banco de Singapura, o desastre. Depoimento de leitor 4.4. De um ex-funcionário de um hipódromo. Conheci um método de falsificar a aprovação social em proveito próprio quando trabalhei num hipódromo. Para melhorar o rateio e ganhar mais, alguns apostadores induzem o público a apostar em cavalos ruins. As pessoas que apostam em cavalos sabem muito pouco sobre corridas ou estratégia de aposta. Assim, costumam apostar no favorito. Como os quadros de apostas exibem os rateios em tempo real, o público sempre sabe qual é o atual favorito. O sistema que um grande apostador pode usar para alterar o rateio é bem simples. O sujeito tem em mente um cavalo com boa chance de vencer. Em seguida, escolhe um cavalo com um rateio grande, digamos 15-1, e sem chance real de vencer. No momento em que começam as apostas, ele aposta $100 no cavalo inferior, criando um favorito instantâneo, cujo rateio no quadro cai para cerca de 2-1. E então, os elementos da aprovação social começam a funcionar. Pessoas inseguras consultam o quadro de apostas para saber qual é o cavalo favorito dos primeiros apostadores e os imitam. Um efeito de bola de neve ocorre à medida que outras pessoas continuam apostando no favorito. Nesse ponto, o grande apostador pode retornar e apostar alto no seu verdadeiro favorito, que terá um rateio melhor agora porque o novo favorito está na frente. Se ganhar, o investimento inicial de $100 será várias vezes recompensado. Vi isso acontecer pessoalmente. Lembro que certa vez uma pessoa apostou $100 num cavalo com rateio de 10-1 antes de um páreo, tornando-o um favorito prematuro. Começaram a circular rumores de que os primeiros apostadores dispunham de informações de cocheira. Logo em seguida, todos, inclusive eu, estavam apostando naquele cavalo. Ele acabou chegando por último e estava com uma perna machucada. Muitas pessoas perderam rios de dinheiro. No entanto, alguém se deu bem. Jamais saberemos quem, mas ficou com toda a grana. Ele entendia a teoria da aprovação social. Nota do autor. De novo, podemos ver que a aprovação social é mais marcante quando as pessoas não estão familiarizadas com uma situação específica e inseguras. Precisam procurar, fora de si, sinais de qual é a melhor conduta a seguir. Resumo. O princípio da aprovação social afirma que um meio importante que as pessoas usam para decidir em que acreditar ou como agir numa situação é observar em que as outras pessoas estão acreditando ou o que estão fazendo. Poderosos efeitos imitativos foram encontrados entre crianças e adultos em atividades tão diversas quanto decisões de compras, doações para caridade e cura de fobias. O princípio da aprovação social pode ser usado para estimular o consentimento de uma pessoa a um pedido, informando-se a ela que vários outros indivíduos, quanto mais melhor, estão concordando ou já concordaram com aquela solicitação. A aprovação social é mais influente sob duas condições. A primeira é a incerteza. Quando as pessoas estão inseguras ou a situação é ambígua, elas têm maior tendência a prestar atenção nas ações dos outros e a aceitá-las como corretas. Em situações ambíguas, por exemplo, as decisões dos transeuntes de ajudar são mais influenciadas pelas ações dos demais do que quando a situação é uma emergência clara. A segunda condição sob a qual a aprovação social é mais influente é a semelhança. As estatísticas de suicídios compiladas pelo sociólogo David Phillips mostram claramente que as pessoas estão mais inclinadas a seguir a liderança de outras pessoas semelhantes. Essas estatísticas indicam que, após casos de suicídio amplamente divulgados, outros indivíduos atormentados, semelhantes à primeira vítima, decidem se matar. Uma análise do incidente de suicídio em massa em Johnstown, na Guiana, sugere que o líder do grupo, o reverendo Jim Jones, explorou os fatores da incerteza e da semelhança para induzir uma reação do tipo rebanho na maioria dos adeptos da seita. As recomendações para reduzir nossa suscetibilidade à aprovação social equivocada incluem estimular uma sensibilidade a indícios claramente forjados do que outras pessoas semelhantes estão fazendo e um reconhecimento de que as ações dos nossos semelhantes não devem formar a única base de nossas decisões. Perguntas de estudo. Domínio do conteúdo. 1. Descreva o princípio da aprovação social e como ele pode explicar o efeito do riso enlatado sobre a reação de um público ao material humorístico. 2.
No estudo de Festinger, Hicken e Sketcher do culto sobre o fim do mundo, os membros do grupo se esforçaram para conquistar novos adeptos somente depois que suas previsões apocalípticas se mostraram falsas. Por quê? 3. Quais 2 fatores maximizam a influência da aprovação social sobre o indivíduo? Que condições na situação de Johnstown, na Guiana, permitiam que esses 2 fatores operassem com tanta força? 4. O que é a ignorância pluralista? Como ela influencia a intervenção dos transeuntes em emergências? 5. Quais condições naturais da vida urbana reduzem as chances de intervenção de transeuntes em uma emergência? 6. O que é o efeito Werther? Como ele explica a relação intrigante entre casos de suicídio altamente noticiados e aumentos surpreendentes no número de vítimas fatais em desastres de aviões e automóveis após a publicação desses casos? Pensamento crítico. 1. Se você tivesse que dar uma palestra a pacientes cardíacos sobre a melhor maneira de garantirem socorro caso sofram algum problema num local público, quais passos você sugeriria que tomassem? 2. No início de 1986, alguém injetou o cianureto em cápsulas de Tylenol vendidas nas farmácias, criando uma publicidade generalizada e uma comoção nacional depois que uma mulher de Nova York morreu ao ingerir uma dessas cápsulas. As semanas seguintes viram um surto de incidentes de adulteração de produtos. 3 outros medicamentos populares de venda livre foram envenenados. Cacos de vidro foram inseridos em pacotes de cereais e sorvete. Nem o papel higiênico escapou ileso. Num prédio comercial, o papel nos banheiros havia sido borrifado com gás lacrimogênio. Embora o incidente do Tylenol em si não pudesse ser previsto, explique por que, após ler este capítulo, você poderia ter previsto os acontecimentos posteriores. 3. Suponha que você seja um produtor de TV, que recebeu a delicada incumbência de criar uma série de programas de serviço público para reduzir os suicídios entre adolescentes. Sabendo que as pesquisas sugerem que programações anteriores podem ter inadvertidamente aumentado esses casos por meio do princípio da aprovação social, como você usaria o mesmo princípio para que seus programas reduzissem o problema entre os telespectadores? Quem você entrevistaria? Entre os entrevistados estariam adolescentes atormentados? Que perguntas você faria? 4.